Bem-vindos a mais um episódio do Pode Empreender. Hoje nós estamos aqui recebendo o Vitor Guilherme. Vitor Guilherme Pereira Fernandes, ele é graduado em turismo pela UFJF, pós-graduado em administração hoteleira e de alimentos e bebidas pelo SENAC UFJF e mestre em ciências sociais também pela UFJF. Atua na administração hoteleira há 16 anos e também em diversos projetos paralelos voltados à organização de todo porte de eventos sociais, corporativos e turísticos. Amante da música e da gastronomia, liderou bandas de rock por quase 20 anos e atua eventualmente como chefe de cozinha. Atualmente trabalha na produção executiva do curta-metragem Alvorecer, em parceria com o ator e diretor Saron Durães, em projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo. Bem-vindo, Vitor. Obrigado, né? É engraçado esse currículo aí, porque é uma coisa que os outros falam aí pela rua, banda de rock não dá futuro não, mas dá um passado. E você ter 20 anos desse passado aí, tem bastante história boa para contar. E chefe de cozinha. Chefe de cozinha é uma coisa que a gente não aprende, né? A gente se faz, né? Porque a gente aprende a ser cozinheiro. Então eu fui para a escola do SENAC lá em Barbacena, que é uma escola muito completa. Depois que eu concluí a graduação em turismo, e fui para lá fazer de tudo, né? Aprender de tudo. E lá tem curso realmente de tudo, de cabeleireiro até recepcionista de hotel. E eu fui tentando fazer um pouco de tudo dentro daquilo que mais me interessava e que eu achava que eu podia aplicar aqui no nosso hotel, no nosso empreendimento. E eu acho que eu tirei bastante proveito. E o que mais me chamou, assim, me saltou aos olhos foi a parte gastronômica lá, que é muito forte. E aprendi bastante na prática. Você passa a integrar a equipe de cozinha do restaurante e do hotel. Interessante. E você trabalha como um funcionário. Na mesma escala de trabalho de um funcionário, com o mesmo tipo de folga, rodando os setores, todas as praças da cozinha, né? Desde a praça de confeitaria até a praça de molhos, por exemplo, né? A praça do legumier até a praça de carnes. Então você tem uma visão bem geral assim, das coisas, e é legal que você tenha a oportunidade de ver aquilo que você é bom, né? E de repente aprender coisas que você não é bom e que você fala, eu consigo fazer isso. Por exemplo, a confeitaria para mim foi um desastre. Eu não tinha condição de fazer aquilo. A praça de carnes eu já gostava, a praça de molhos para mim foi uma revelação, e a de saladas foi uma que foi uma grande abertura de portas para mim, porque eu era muito ruim de comer. Mas aí eu comecei a fazer as saladas e eu falava, isso aqui eu fiz com tanto carinho, com tanto capricho, não é possível que isso está ruim. E tava, mas você comia e falava, fui eu que fiz, então eu vou começar a achar que tá bom. E aí comecei a gostar, de fato, e comecei a aprender alguns truques para comer salada aproveitava os molhos que você era bom. Exato. Combinar uma coisa com a outra. 4, 5 ingredientes legais e diferentes, mas que se combinam, um molho legal, e aí a salada fica boa. Aproveitando esse assunto, já que a gente está na gastronomia, a gente quer aqui bater um papo sobre o turismo também. Ótimo, vamos lá. E o que eu vejo muito na nossa cidade é que as pessoas ficam muito fechadas em que turismo é só uma paisagem bonita, um lugar bonito como catedral, a poeira d'água. E turismo é muito mais do que isso, inclusive a gastronomia, que é tão rica aqui na nossa cidade, né? E eu queria, assim, saber, na sua opinião, o que a gente pode fazer, o que poderia ser feito pelo poder público, pelo poder privado, no sentido de fazer com que a população tenha essa visão, né? Tenha essa valorização da nossa cidade, entenda a cidade como realmente um potencial turístico que ela é. É uma coisa muito complexa de te responder, mas é uma coisa que tem que ser atacada em diversas frentes, tá? O turismo, ele é transdisciplinar. Então, para ele ocorrer de qualquer forma, em qualquer localidade, nenhum agente sozinho, por mais forte que ele seja, ele vai conseguir desenvolver naquela localidade um produto turístico forte, tá? Tudo que você falou aí, né? Paisagens, uma catedral igual a gente tem aqui, tudo isso são potências, tá? São coisas que se você alavancar de alguma forma, você pode transformar naquilo que precisa ser um produto. Produto é aquilo que o turista vai adquirir. Então ninguém vai vir aqui a Leopoldina porque tem uma catedral bonita. Alguém quer vir a Leopoldina por quê?
porque tem uma missa espetacular e depois da missa tem uma quermesse à luz da lua no pátio da Praça da Nossa Senhora da Paz, que está reformada, está linda. Sim. E acontece um show de violeiros ou de seresteiros. E aí, poxa, isso vira uma experiência, né? Não é ir a Leopoldina porque lá tem uma catedral bonita. É porque em torno daquilo acontece um monte de coisas que justificam o turista estar lá e se hospedar. Mas antes disso, muito, muito, muito antes disso, os ataques que a gente precisa fazer para colher frutos, né, no turismo, eles envolvem toda a comunidade numa certa maneira. Por exemplo, as crianças precisam ser conscientizadas a respeito do valor das coisas da cidade, para a cidade não se perder como vem se perdendo, né? Como que você faz isso? Primeiro ensinando a história da cidade, que não é ensinada. Eu realmente nunca aprendi, né, na escola. Eu não sei nas escolas públicas, porque eu não frequentei escola pública. Mas eu não vejo que a história da cidade... E quando eu falo a história da cidade, é realmente os personagens. Tem inclusive personagens que a gente está descobrindo agora, como recentemente descobrimos Jerônimo Mesquita. Sim. Né? Que era de uma família super influente, tão rica, que dentro da fazenda dele fazia-se chegar um ramal da linha de trem da Leopoldina para buscar café. Então eu imagino que realmente eram barões, né, do café. E a gente não preservou, não cuidou, não olhou para isso, não ensinou para as crianças. É incrível as histórias daquele lugar. E da vida dessa mulher, né? E nós não fizemos isso com Augusto dos Anjos, né? Não fizemos isso com Funchal Garcia. Não fizemos isso com os grandes nomes, com Custódio Junqueira, com o presidente Carlos Luz. Não fizemos nada. Tantos outros nomes que temos na cidade. Serginho do Rock. Quer dizer, nós escolhemos não dar valor à nossa cultura. Essa é uma escolha estratégica que a cidade fez ao longo dos anos, de muitos anos. Porque a cidade teve uma época que era muito mais cultural do que hoje. Tanto que foi chamada de cidade Atenas da Zona da Mata. Que era uma cidade que tinha formação para todo mundo, que tinha cursos superiores, que tinha colégios maravilhosos, que as pessoas vinham de fora para estudar aqui. O que foi feito com isso? O que essas gerações que se formaram lá atrás fizeram? Bom, grande parte se explica em tudo que a gente vê hoje. Os desenhos das praças, das igrejas, os grandes prédios públicos que estão de pé até hoje, foram construídos e datam mais ou menos dessa época. Agora, você tem um cine-teatro Alencar, que, na minha opinião, deveria ser tombado nem pelo tombo municipal, mas sim pelo patrimônio estadual ou federal. E aquilo tinha que estar desapropriado e estar em uso para o município, né? Porque a comunidade, a sociedade, ela só dá valor àquilo que ela tem, que ela enxerga uso, serventia. Não adianta eu tombar, por exemplo, o prédio do antigo fórum ali, onde hoje está a Secretaria de Cultura, tombar e deixar ele fechado. Ele tem que receber um tombo e receber uma revitalização e uma motivação para que as pessoas frequentem. Uma função. Um uso social. Nem que seja ali um ponto de atendimento de qualquer coisa, como é o UAI ali no antigo Banco Ribeiro Junqueira, né? Que também é uma história importantíssima e esquecida. Ali foi um banco de grande importância no cenário nacional, fundado pela família Junqueira, não lembro qual o nome do patrono lá, mas são essas coisas que a gente vai deixando perder e que depois, quando você quer falar assim, vamos fazer o turismo acontecer, vamos fazer como? Se vocês deixaram a história de vocês, o valor da cidade vai se perdendo. E como que você justifica para as pessoas a motivação de virem aqui se você não consegue juntar o quebra-cabeça da sua história para contar para quem vem aqui? Eu gosto muito do exemplo de Stratford-upon-Avon, que é a cidade de origem de Shakespeare. Aquela cidade, ela vive e respira Shakespeare. Tudo que você olha naquela cidade tem alguma referência à história de vida real ou não de Shakespeare. Porque eu fui lá como mineiro visitar aquela cidade, olhava para aquilo e falava, aqui foi o lugar onde Shakespeare beijou a primeira namorada. Eu vou saber se foi?
Não me importa. Criou-se uma história em volta. O turismo pode ser construído. Tradições podem ser culturalmente construídas. E isso não diminui o valor das tradições. Não. Por que a gente não faz a mesma coisa com Augusto dos Anjos aqui? Todo mundo não. A gente tem uma ideia da rotina dele. A gente sabia onde ele trabalhava, a gente sabia com quem ele convivia, a gente sabia com quem ele conversava, a gente sabia qual era a realidade social da vida dele, que era de pobreza. Como que ele fazia para viver? Por que a gente não tenta reconstituir isso, aproveitando os pontos da história da cidade, e falar, olha, ele passava aqui, e ali você insere uma imagem, criar um caminho, um QR Code, né? Um QR Code, um QR Code que a pessoa vai entrar e falar, olha, né? E pode ver um videozinho, pode ver uma animação, por que não? Uma animação mostrando ali Augusto dos Anjos fazendo isso e aquilo e tal. Então, assim, primeira coisa, crianças têm que conhecer a história. Segunda coisa, adolescentes têm que enxergar no turismo uma oportunidade de trabalho. E aí você tem que integrar nos currículos escolares, e eu acho que dentro de um campo do empreendedorismo em geral, o turismo como um meio de vida, né? Seja para a pessoa pensar, poxa, eu amo tanto Piacatuba, sou daqui, estou estudando empreendedorismo, estou vendo turismo, por que eu não posso ser um guia e um dia fundar uma empresinha de guiamento, de passeios? E assim começam as coisas. Primeiro, as pessoas têm que enxergar que aquilo é possível, como uma realidade, como uma opção de vida, até para não ir embora. Porque o que acontece em Leopoldina são que os jovens se formam, concluem o ensino médio e ou vão trabalhar em subempregos e ponto, ou vão empreender e quebrar a cara, ou dar sorte e ponto, ou vão embora daqui. Os que têm mais sucesso, mais sorte, vão estudar fora, passam num bom concurso, passam numa boa faculdade, se formam e são logo raptados por um mercado de trabalho maior, mais pujante, que o nosso não oferece oportunidade para jovens. Então, talvez, falando de empreendedorismo e dentro do turismo, talvez o turismo pudesse abrir essa oportunidade. 3, já falamos 2 pontos. O poder público tem que atacar. De que forma? Dando valor ao patrimônio histórico. Nós não estamos fazendo isso desde sempre. Desde sempre, a nossa cultura é derrubar, demolir, destruir, em prol de levantar prédios quadrados que não agregam nada de novo à arquitetura, que, pelo contrário, contribuem para poluir a paisagem linda que nós temos, porque a nossa cidade é toda rodeada por cadeias de montanhas. Então, normalmente, de onde você olha, você vê uma paisagem bonita. Hoje não, hoje você está vendo caixotes de concreto espalhados aí pelo centro, encobrindo a vista da catedral, como foi feito aquele troço enorme lá na frente da prefeitura, que já é um absurdo, que aquela é uma área de preservação, porque ali tem o ginásio, tem a prefeitura, tem a catedral. Como é que você constrói um prédio gigantesco daquele ali? Por quê? Porque o capital é que manda, o poder especulativo é que manda, né? E o poder público abaixa a cabeça e fala, pode construir, constrói o que quiser. Inclusive está vindo vindo um monte de gente de fora para cá agora, construir aqui. Por quê? Porque o código de conduta do município é frágil e permite que essas pessoas venham aqui levantar esses monumentos a si próprios, né? Esses monumentos fálicos, né? Em homenagem a seus próprios egos. E o turismo vai ficando cada vez mais de lado, como uma realidade distante de ser, inclusive, imaginada pela população como algo possível. Então, como que você convence uma população, sabe, para ela virar e falar assim, não, vamos fazer o turismo acontecer? Porque não é o poder público que faz. Não é o poder privado que faz. É a sociedade que faz. Então, tem que haver projeto para isso. E ele tem que atacar todas essas frentes. Acho que eu nem citei todas, porque ainda teria mais. A conscientização do empreendedor também é outra frente que poderia somar aí o Sebrae, o Senac, que são excelentes parceiros, a própria associação comercial, né? Juntar forças com o poder público para capacitar não só a mão de obra, mas para capacitar a cabeça dos empreendedores, né? E a gente tentar criar aqui um circuito de coisas que valorizem e que possibilitem dar a um potencial turista a visão de que é interessante passar um tempo em Leopoldina. E não simplesmente... Olha só, a nossa gestão atual, que é muito boa, não estou aqui para criticar, não, mas a gente tem que apontar o que pode ser melhor. A nossa gestão atual, ela fez uma opção clara. Ela pegou a mão de obra da Secretaria de Cultura
e dedicou a fazer grandes e bons eventos. A cidade hoje está com um calendário de evento muito mais forte. Esses bons eventos são grandes oportunidades de trazer as pessoas para a cidade. E trazem. E daí? E Sim. depois? Essa é uma das perguntas. O que a gente faz depois? A gente faz com um grande esforço de grana pública, um grande esforço de marketing, um grande esforço de mão de obra, de planejamento, de ação, e cria um grande evento como o Encontro Nacional de Motociclista. E reúne aqui 5.000 turistas, talvez. E no dia que o evento acaba? E na semana seguinte? Qual o motivo desse motociclista voltar aqui? Nossa, eu gostei tanto de Leopoldina, eu vi que lá tem um circuito de comida de baixa gastronomia, por exemplo, que seria um sonho para mim implementar. Que Leopoldina tem ótimos botequins, mas a gente teria que levar o Sebrae e o Senac para dar um treinamento, para dar um condicionamento. Essa é uma das perguntas que eu ia te fazer. Como a gente melhorar a qualidade do serviço, né, relacionado aí ao turismo, os bares, restaurantes, que é também um questionamento que a gente se faz. Todo mundo às vezes reclama que o atendimento não é legal. E como a gente trabalhar isso, aumentar a qualidade desse serviço para atrair realmente o turista para passar um pouco mais de tempo aqui, para ele querer voltar também. A capacitação tem que ser constante. E ela não pode ser focada somente no operacional. A capacitação ela tem que ser focada no como receber turista, né? Primeira coisa, quando se um dia a Leopoldina de fato vier a receber turista, nós vamos lidar com gente diferente. Nós estamos preparados para lidar com gringos? Nós estamos preparados para lidar com casais LGBTQIAPN+. Nós estamos preparados para lidar com turismo de pessoas da terceira idade, da melhor idade? Nós estamos preparados para lidar com gente diferente da gente? Com gente fora do normal? Com gente com necessidades especiais? Com cadeirantes? Nós não estamos preparados para nada disso. Se chegar um casal LGBT aqui lá de São Paulo, com a menina que é careca, a outra menina tem o cabelo roxo, como é que ela vai ser atendida no bar do seu Manel lá da esquina? Ela vai ser atendida igual? Ou os garçons vão fazer brincadeira, ou vão fazer piada, ou vão rir? Sabe? São situações reais. Quando chega um turista gringo por aí, falando diferente, como é que nós vamos reagir? Vamos reagir igual roceiro? E ficar fazendo piada e tentando imitar? Sabe? Esse tipo de coisa. Então, existe uma sensibilidade também para receber que reside justamente na capacidade de aceitar e lidar com a diferença. Turismo é sobre isso, é sobre diferenças. Quando você vai visitar uma Istambul da vida, ou uma África do Sul, você não vai encontrar um ambiente preparado para você. Você vai ter que se enquadrar naquela realidade. E é uma realidade completamente diferente. E é isso que o turismo agrega. Se tem alguma coisa que o turismo pode agregar de valor na vida das pessoas, é a capacidade de ver a diferença. De ver diferentes modos de vida. Né? De como as pessoas se relacionam de forma diferente. Então, você me pergunta, como que a gente vai melhorar a capacidade do atendimento, a qualidade da experiência e tal? A capacitação tem que ser constante para o operacional, com normas técnicas de segurança, de vigilância sanitária, né? Depois da gente ter enfrentado uma pandemia aí de Covid, a gente ficou muito mais atento e mais ligado a isso, mas a tendência nossa é relaxar. Então a gente tem que estar sempre capacitando sim para essas coisas, né? Capacitar para a qualidade na inovação dos produtos. Por exemplo, nós temos uma riqueza em Leopoldina muito grande, que são os frutos de porco, né? No Rio de Janeiro tem os frutos do mar, mas aqui nós temos frutos de porco. O que nós estamos fazendo com isso, com essa cultura? Nós temos a cultura também dos doces em compota. Sim. Né? Como não seria legal uma experiência de pegar uma pessoa, um grupo de turistas, e levar para dentro de Tebas, para ver a fabricação, para participar um pouco do processo? Então, nessa relação que a gente diz turismo de experiência. De experiência. Né? O que você acha que você já começou a falar até. Quais são os potenciais hoje de Leopoldina em relação ao turismo de experiência? Olha, nós temos vários potenciais. Tebas é um grande potencial para o turismo de experiência na doçaria. Né? O Morro do Cruzeiro é um grande potencial do turismo de experiência para o voo livre. Nós temos uma estrutura institucional bem organizada, que é o Clube do Voo
livre leopoldinense, né? Como que o poder público pode ajudar esse clube a se profissionalizar na sua atividade, né? Vamos chamar o Sebrae para ser um parceiro? Vamos dar treinamento? Vamos estruturar um ambiente para que eles possam receber as pessoas? Vender o produto de voo duplo, de voo com guia, de treinamento, de cursos? É isso que eles podem fazer, isso é experiência. Nós podemos ter uma experiência maravilhosa que a gente pode criar, a coisa da criação. Serginho do Rock fez uma música para Vista Alegre, que era... como ele canta? Se você está triste, Vista Alegre. Por quê? E aí surgiu o nome da Rota da Alegria, né? Que é a saída do Bela Vista pela estrada de terra, que vai ser asfaltada em breve, e vai chegar à Vista Alegre. Por que naquela Rota da Alegria a gente não transforma ela numa rota cheia de simbolismos a respeito da vida de Serginho do Rock e da relação dele, o poeta, com Vista Alegre? Não é? Então, assim você cria experiências. O próprio cicloturismo, que já é uma realidade em vários pontos do país, a gente tem um potencial para o cicloturismo aqui. Se vocês chamarem o Pulê aqui, ele não vai deixar ninguém falar, de tanto que ele tem a dizer a respeito do cicloturismo como uma mola propulsora de negócios para... Aí que é legal. Não para, talvez, para o Hotel Minas Tower, que vai hospedar um cicloturista. Talvez não vá hospedar. Mas para a dona Zezé, que fabrica uma linguiça que só ela faz com o tempero dela, do quintal dela, lá no meio do mato, e você vai achar ela através de um passeio ciclístico guiado, bem sinalizado, sabe? Georreferenciado, entendeu? Onde ninguém vai se perder, sabe? Onde você vai, se você passar um aperto, você vai... Pô, furou meu pneu, a bicicleta estragou, ou eu machuquei, você vai saber como agir, sabe? Você vai ter uma informação para chegar a tal lugar e ter um socorro, ou ter um telefone de ajuda, de suporte. Eu acho que essas coisas, para que tudo isso aconteça, precisa haver elementos que liguem as coisas, né? Ligar os pontinhos, né? Então, não dá para a gente fazer tudo acontecer ao mesmo tempo. A gente tem que escolher, tá? Nós temos aqui dois grandes potenciais. Para mim, o primeiro é o Morro do Cruzeiro. Aliás, o primeiro é Piacatuba e o segundo é o Morro do Cruzeiro. Então, nós poderíamos, o poder público, falando como se fosse o poder público, vamos tomar uma decisão estratégica de transformar Piacatuba num destino turístico realmente de nível estadual e regional em termos de Sudeste? Vamos. Beleza. Como é que a gente vai fazer isso? Não sei, eu não tenho todas as respostas, eu tenho questionamentos. Mas eu sei que a coisa ali não está difícil de organizar. Nós temos que fazer um tombamento sério do centro histórico de Piacatuba. Nós temos que aplicar ali uma conduta de construção e de manutenção dos prédios. Nós temos que capacitar as pessoas, os moradores, como eles sendo promotores do turismo. Cada morador conhecendo as histórias, conhecendo a realidade, conhecendo as tradições, né? Valorizando as tradições do local e criando motivos para a pessoa permanecer. Porque o turismo não existe sem a permanência. Se eu for a Tebas comprar um doce em compota e voltar, eu não fiz turismo em Tebas. Entende? Então eu acho que é isso que é esse salto que a gente precisa fazer. É transformar uma coisa que é uma potência num produto estruturado para a venda. Beleza. E isso aí gerar as experiências, né? O turismo é o turismo de experiência hoje. Hoje se a gente falar de turismo e não falar de experiência, ele não faz muito sentido. A não ser aquele turismo mais, vamos dizer, mais superficial, onde você vai passar o Réveillon na praia de Cabo Frio. Que delícia. Praia lotada, falta água, falta pão, né? Esgoto derramando no mar. Então, esse turismo não interessa, eu acho que para ninguém, nem para Cabo Frio. E muito menos para nós. Então, a gente tem que estruturar uma coisa legal para receber um turismo de um padrão legal, com controle de carga, né? Nós não podemos receber 2.000 pessoas em Piacatuba todos os dias. Nós podemos receber 2.000 pessoas em Piacatuba num final de semana organizado para isso. Ou aos finais de semana que estarão organizados para isso.
com motivações, gerando motivações para isso, né? Conservatória é um grande exemplo no estado do Rio, né? Que é uma cidade bonitinha, tem lá alguma coisa ou outra, até bastante semelhança com Minas, mas lá tem a tal dos seresteiros, né, cara? E o povo vai para lá e aquilo vira um negócio de louco, com gente fazendo seresta o dia inteiro e violeiros andando pela rua em procissão. É um negócio lindo. Quem vai para lá fica apaixonado. Você aluga quartos com sacadas de frente para a rua e você vai vendo as serestas passarem, entendeu? Ou você pode ir pro restaurante à beira da rua, sentar ali na beirada e ver aquela coisa linda passar. Então, Piacatuba tem tudo para isso, inclusive com o festival de viola, que já agrega exatamente esse perfil de produção cultural que a gente pode servir como uma experiência, como turismo de experiência para alguém que queira vir, né? Então, é questão da gente estruturar. Escolher um ponto estratégico de ataque e partir. Como que a gente vai? Quais são os potenciais de Piacatuba? Bom, tem casario, tem festival, tem comida boa, tem bons restaurantes, tem cachoeiras, tem paisagem, parece que a Energisa vai fazer um grande investimento naquela área daquele museu velho, da usina velha. Vocês estão sabendo disso? Sim. Parece que vai haver um grande investimento lá, inclusive com um parque natural, ambiental, com tirolesa, com sei lá mais o quê, sabe? Então, olha como que a coisa vai tomando vulto, e se a gente não tomar pé, ela vai ser explorada de forma predatória, desorganizada, onde o município não vai ganhar, e daqui a pouco a gente vai estar recebendo aqui gente que a gente não queria estar recebendo. E esse tipo de iniciativa acaba que também espirra para Cataguases, espirra para Itamaraty, totalmente. Espirra para São Totalmente, João, que totalmente. fazendo uma divisa ali também. Assim como esse trem Rio-Minas, que não sei se sai do papel, que é uma grande promessa, qual é a graça de entrar numa máquina, numa locomotiva, que não é uma locomotiva, vamos dizer, histórica, ela não é, ela é da década de 80. Qual é a graça de entrar numa coisa, para fazer uma viagem onde você vai fazer o que nessa viagem? É uma viagem lenta, longa, que você vai passar por paisagens que podem ser bonitas ou não, e que você vai passar por estações que estão conservadas, estão prestando serviço, são de interesse turístico, são de interesse comercial. Não vejo isso. Então eu não vejo esse trem Rio-Minas acontecer a ponto dele movimentar a cadeia turística da cidade, a não ser que os poderes públicos das cidades envolvidas se apropriem do projeto e falem e criem um pacto. Não, nós queremos isso. Vamos fazer isso acontecer. O que precisamos fazer? Eles sabem o que precisam fazer. Eles já participaram das reuniões. Mas eu não estou vendo movimentação. Ouvi dizer que a estação de Abaíba está sendo reformada. Ouvi dizer. Não tenho certeza e não sei qual a finalidade. Mas eu acho que é pouco, né? E eu acho que isso tem que estar num plano de ação para o turismo, né? É gerar experiência, porque senão é só entrar no trem. E aí? Eu vejo como o mais, né? Você igual você citou a questão do encontro com o motociclista. Vamos falar um pouco além, né? Você, por experiência, sabe que os turistas, as pessoas que passam em Leopoldina, vieram aqui a negócios, a fazer negócio, a grande parte. Me corrija se eu estiver errado. Tá certo. Mas a maioria dessas pessoas tem família. Se elas enxergam, nesse curto período que elas vieram aqui fazer negócio, uma oportunidade de, pô, que legal, meu filho ia gostar daquilo ali. Ou, vou trazer minha mulher para poder jantar comigo aqui, a gente tomar um espumante com queijo feito por um produtor artesanal lá no Morro do Cruzeiro, assistindo o pôr do sol. Já pensou? Eu acho que é muito sobre isso, né? Já pensou? Isso acontece, isso é real, isso acontece em diversos lugares. A França vende um passeio no Vale do Loire, que são os campos de girassol, né? Lá eles produzem muito o girassol para óleo, para sei lá mais o quê. Para cultivo mesmo, para floriculturas e tudo mais. Como que é o passeio? Você compra o passeio na cidade, uma van vem e te pega, te leva para um ambiente rural, chega lá, abrem um espumante, enquanto você espera o balão encher. Porque assistir o balão encher já é parte da experiência. Você monta naquele balão depois de cheio, faz um sobrevoo sobre os campos de girassol, desce perto de um chateau
maravilhoso, que lá tem 200, eu não lembro qual que eu desci na época, mas você desce num qualquer. Aqui também tem grandes fazendas que a gente poderia estar fazendo isso. Chegou lá, abre outro espumante, o chateau está aberto para visitação, tem lá o que você comprar de lembrança, de recordação, tem paisagens maravilhosas para você fotografar, porque hoje tudo é instagramável. Se não pensar nisso também não vai, né? Se a coisa não estiver bonita para fazer foto, não vai. Tem uma comida típica para te receber, que aqui a gente poderia ter uma espécie de um café colonial, um café tradicional mineiro, né? Então são coisas que a gente tem que criar. Mas, mais uma vez eu repito, o poder público ele tem que puxar a fila com um foco, porque ele não vai conseguir atacar tudo. E se a gente conseguir fazer uma coisa dar certo, fica mais fácil para a gente estruturar as outras. Porque é uma cadeia, e é uma cadeia complexa de serviço. Você viu, eu te falei, tem uma agência, tem um motorista de van, tem uma van, tem uma assistente que vai te contando histórias, que vai te envolvendo no passeio com a realidade daquilo ali. Então a pessoa sai daquele passeio modificada. Por quê? Porque ela ganhou conhecimento, ela ganhou envolvimento com uma comunidade, ela ganha simpatia por Leopoldina. No futuro ela pode falar assim, poxa, queria comemorar meus 10 anos de casado lá, a gente foi tão feliz naquele passeio, vamos lá? E assim a gente vai, é assim que se faz. Agora é uma sementinha. O turismo, a gente, não adianta falar que a gente vai fazer turismo em 4 anos, não vamos fazer, não vamos, mas a gente pode calçar as bases. É isso que é fundamental. Se o poder público que está aí quiser calçar as bases para deixar um legado para o turismo acontecer, é possível. É possível fazer, mas tem que atacar essas frentes. Da educação base, da educação para o empreendedorismo, da conservação patrimonial, da capacitação empresarial, da capacitação de mão de obra técnica e operacional, né? E daí sim, a cidade é uma coisa muito importante, que talvez seja a mais importante de todas. Você vai visitar uma cidade, eu vou te perguntar, você vai visitar uma cidade que a própria população da cidade não gosta daquela cidade? Não. Vai. Não vai. Não vai. Essa não é a questão. Sentido. É uma das primeiras perguntas até, né, que eu não cheguei faz a fazer. Se o munícipe não ama Leopoldina, não se identifica com Leopoldina, não conhece Leopoldina, não gosta de preservar Leopoldina, não gosta de cuidar da sua cidade, não dá valor às coisas que existem na cidade, como que alguém de fora é que vai dar? Então, se a gente não começar a se curar por dentro, e aí eu acho que o prefeito dessa última gestão, Pedro Augusto, tem feito coisas legais. Por exemplo, ele retomou com a poda típica e correta dos oitis que dão sombra para as nossas ruas, né? Aquilo ali é uma coisa de extremo envolvimento emocional de nós, né, dos munícipes com a cidade. Aquilo mexe com a autoestima das pessoas. A cidade estar limpa mexe com a autoestima da pessoa. A cidade ter um trânsito ordeiro e bem organizado, que não é o caso, mexe com a autoestima das pessoas. E a gente começa... A cidade que tem prédios públicos bonitos, isso, tombados, em funcionamento, que estão prestando serviço para a comunidade. Você começa a mexer com a autoestima da pessoa e a pessoa começar a, de fato, sem perceber, sentir que ama a cidade. E se a pessoa ama a cidade, ela começa a vender a cidade. Ela se torna uma vendedora da cidade. Uma promotora da cidade, um promotor da cidade. Né? Sim. Então, assim, o carioca é um ótimo promotor do Rio de Janeiro. Apesar do Rio de Janeiro ter todos os problemas, o carioca ama o Rio de Janeiro. E ele vende o Rio de Janeiro. Você chega lá no Rio de Janeiro, o carioca logo te aborda. E vai falando, você tem que ir em tal lugar. Ó, bicho, não deixa de ir em tal lugar que lá é espetacular. Lá tem um chopp que não sei o quê. E você vai. E você tem uma experiência legal. Aí, eu acho que isso é uma realidade, sabe? Mas o Rio, como é porta de entrada do Brasil desde 1500, o Rio é uma cidade que recebe. Está no sangue do carioca receber. Né? Nós aqui no interior do rincão de Minas Gerais, isso não está no nosso sangue. Então isso tem que ser construído. Né? Não é de uma hora para outra. Talvez por isso seja tão difícil, porque se fosse fácil já teria sido feito. Acontecido. Né? Mas a gente tem bons exemplos, né? Assim como Tiradentes, que foi construído. Foi. E que talvez, é o que você falou, não vai ser em 4 anos, mas a gente tem que criar a base.
Tiradentes é um caso sui generis, né? Porque lá tinha, além de uma localização privilegiada, por estar com São João del Rei, por ter uma ferrovia ali funcionando entre as duas cidades, ali tem um conjunto patrimonial histórico muito forte, né? A gente tem também um conjunto legal, a gente tinha muito mais. Eu acho que a gente perdeu mais de 50% do que a gente tinha, tanto em fazendas quanto em prédios públicos. Por isso que eu falo que Piacatuba ainda é algo que a gente pode salvar e transformar numa mola propulsora para o turismo na nossa região. Mas houve uma derrama de dinheiro muito grande em Tiradentes para o financiamento justamente dessas ações de preservação, de conservação, de capacitação, né? Mas houve coisas muito que não foram legais também. Por exemplo, a especulação imobiliária chegou muito forte em Tiradentes e foi tomando, entre aspas, dos moradores as casinhas históricas do centro a preço de sei lá o quê, que podia ser muito dinheiro para eles, mas que não durava uma geração para eles. Então, eles venderam prédios tricentenários ou bicentenários no mínimo por uma grana que deve ter dado para eles comprarem uma outra casinha em algum lugar, mas que criou uma favelização em Tiradentes e que deixou o centro de Tiradentes ocupado por, vamos dizer assim, forasteiros, que são muitas vezes paulistas, que vão para lá fazer o quê? Comida mineira. E paulista sabe lá fazer comida mineira? Come o pão de queijo dele também. Né? Primeiro você tampa na parede para ver se ele não quebra a parede. Porque se ele quebrar a parede, obviamente que ele vai quebrar seu dente. Então defenda-se. Mas, então assim, Tiradentes é muito legal. Eu gosto de passear lá. Mas tem um pouco disso, sabe? Mas também tem muita coisa tradicional legal. Tem boas cozinhas mineiras, tem boa gastronomia mineira. Tem talvez o melhor festival de gastronomia do país, né? Tem um excelente festival de cinema, que é outra mola também, que a gente podia estar explorando aqui, né? Que, voltando a falar, nós perdemos o Cine Brasil, perdemos o Cine Alecar, fomos perdendo. Foram escolhas que nós fomos fazendo em prol da especulação imobiliária. O que rendeu? Na época rendeu um negócio para alguém, rendeu uma arrecadação para o poder público. Acabou. O legado foi perdido. Muito pouco. E a gente não está ganhando nada com isso. Nós, enquanto munícipes, a gente só lamenta. Né? Só se pode se lamentar. Ô Vitor, para finalizar, a gente falou um pouco, você comentou um pouco sobre Instagram, né? O que a gente poderia fazer, pensando agora nesse momento, mas também para frente, depois que tudo isso, né, acontecer, que eu espero que aconteça, em termos de presença digital, de divulgação da cidade, não só digital, mas, por exemplo, participação em fóruns, em feiras de turismo para divulgação da cidade. O que você acha que seria possível nesse aspecto? Pergunta maravilhosa. É muito real isso que você está falando, porque se a cidade se preparar um pouquinho, né, e a cidade ela tem uma estrutura boa, uma superestrutura, né? Hospital, clínicas, redes de farmácia, redes de supermercado, bons restaurantes, uma vida noturna, né? Temos belas igrejas para se visitar. Tem o que fazer aqui em Leopoldina. A gente tem o que fazer aqui, né? A gente está com essa administração criou um movimento de feira nos sábados, ali na Praça Félix Martins, que poucas cidades têm um movimento tão positivo e tão economicamente pujante, a ponto de pessoas de fora virem aqui falar comigo, olha, eu estou impressionado com Leopoldina, como ela está bonita, bem cuidada e efervescente. Então eu acho que a gente já tem algo para entregar, né? Se somar uns bons eventos que já estamos tendo, com esse tipo de efervescência, com a estrutura que nós temos, mas com o que está faltando, uma integração de um plano para o turismo, sabe? Reunir mesmo as pessoas. Olha, gente, a partir de agora nós vamos trabalhar o turismo em Leopoldina, beleza? Vamos criar aqui um grupo de trabalho, onde nós vamos ter o Sebrae, vamos ter a Associação Comercial, vamos ter a Secretaria de Turismo, vamos ter um agente da hotelaria, um agente da gastronomia, sabe? E um agente dos transportes, fechando um grupo de trabalho potente, com poder de decisão, sabe? E capaz de guiar uma mecânica turística, né? Uma mecânica de prestação de serviço, que o turista chegue
e encontre informação, encontre uma cadeia organizada para ele se servir dela. Por exemplo, eu queria fazer um roteiro de botequim. Tem aí na cidade? Tem. Tá aqui, ó. O roteiro tá aqui, tá estruturado. Você vai ligar pro cara tal, ele vai trazer aqui um táxi que vai te levar, você vai ter o direito de ficar, sei lá, meia hora, 40 minutos em cada boteco. A conta de tomar uma cerveja e comer um tiragosto. Daí a pouco você vai para outro. Faz 4, 5 botecos, né? Boteco na melhor asepsia da palavra, né? Que eu gosto de um boteco. Mas o boteco tem que estar o quê? Com um banheiro legal, masculino, feminino e talvez transgênero, por que não? Acessível para um cadeirante, por que não? Né? A gente tem que pensar nessas coisas. Essas são as realidades que a gente vai ter que lidar se a gente quiser lidar com o turismo. E daí sim, partir para feiras. Mas o que levar para as feiras? Sabe? Para as feiras, o que a gente leva são roteiros. É isso que a gente tem que organizar. Olha, nós temos um belo roteiro patrimonial para ser feito, ou um belo roteiro de turismo religioso para ser feito em Leopoldina. Tem uma caminhada da fé para fazer, tem a igreja para visitar, tem a festa da paróquia, tem não sei o quê, que depois vai ter um canto coral. Não pega? Pega. Para um público, pega. Então, se você vai para uma feira e leva 3, 4 leques de opções para fazer, as agências vão começar a olhar, vão encontrar com você lá vão começar a olhar e falar: opa, eu tenho público para isso aqui, me dá isso aqui. Opa, outra eu tenho público para isso. Terceira idade? Eu tenho, quero, me interessa. Sabe? E a gente começa a encontrar nichos para vender o nosso potencial ou os nossos produtos estruturados. Dayana, sinceramente, não está muito difícil de fazer algumas coisas acontecerem, sabe? Ideia simples. Um corredor turístico do Augusto dos Anjos, um corredor de baixa gastronomia, um corredor de turismo religioso e um corredor de turismo ambiental. Essas 4 coisas a gente poderia fazer aqui em Leopoldina. O Horto Florestal vai receber grandes investimentos, a Energisa vai investir num parque ambiental com a revitalização daquele museu hidrelétrico da usina velha. Nós temos a Poeira d'Água, nós temos cachoeira aqui em Argirita, maravilhosa, de fácil acesso, Cachoeira do Bambu, né? Então, assim, a gente tem essas 4 potenciais, potenciais que a gente poderia transformar em produtos, assim, fácil, mas com organização e planejamento e escolhendo foco. O que a gente vai fazer primeiro? Deu certo? Vamos colocar isso para vender? Enquanto isso, a gente vai organizando o outro. Deu certo? Vamos colocar isso para vender? Já podemos partir para outra. E uma coisa vai juntando com a outra. Quando você tem 1 ou 2 roteiros estruturados e prontos, fica muito fácil fazer o resto, porque a cadeia já está estabelecida. O mais difícil é estabelecer a cadeia. A cadeia que recebe, que vende lá na ponta e que entrega todo o encadeamento do serviço aqui no ato, né? No momento da experiência. E a experiência tem que ser positiva. O objetivo é fazer o turista sair daqui sorrindo. Não é? E querer voltar. Isso. Não é isso? Isso aí. Gostou? Maravilhoso. Você quer deixar mais algum recado pra gente? Eu queria agradecer pelo convite, né, do Pode Empreender. Pode Empreender. Achei o nome ótimo, vai vingar. E acho que esse tipo de conversa é muito motivadora. E são janelas que a gente, né, que vocês estão abrindo para a gente poder se ver um do outro lado e falar: olha, ali, quem sabe aquele cara pode me ajudar, né? Quem sabe o Sebrae dá uma olhadinha para a gente aqui e traz um projeto para a gente ou demonstra uma oportunidade para a gente. Olha, tem uma verba para estruturação de roteiros aqui, ó, né? Preciso de um turismólogo, preciso de um historiador, né? E a gente montar alguma coisa concreta para entregar como experiência para o turista. E esse tipo de iniciativa de vocês aqui é um passo para isso, né? A gente costuma brincar que a gente não tem a resposta para tudo, mas a gente pode bater um papo, né? Ou ter o telefone de quem tem alguma resposta. O telefone de quem sabe. Isso. O mais importante não é ser tantas as respostas, mas pelo menos saber onde você vai procurar. Exatamente. Se você não tiver preguiça, já acontece. Exatamente. Eu acho que assim, falar de turismo é muito gostoso. E é uma coisa motivadora que gera nas pessoas um mundo de possibilidades. Abre um mundo de possibilidades. Tanto para quem quer empreender, quanto para quem quer se profissionalizar.
e aumentar as suas possibilidades com aquilo que já faz, né? Por exemplo, tem muita gente que faz produtos espetaculares que estão lá na feirinha todo sábado e que com certeza poderiam se beneficiar muito mais se estivessem estruturadas para receber turista. Eu fui outro dia comprar uma bonequinha de pano de feira, porque eu gosto de dar isso de presente para recém-nascido, sabe? E algum amigo meu teve uma filhinha e eu falei, eu vou lá comprar uma bonequinha. Cheguei lá, a menina não tem Pix para receber e não tem máquina de cartão. Ela tem uma barraca numa feira, frequentada por milhares de pessoas por mês, e ela não tem uma chave Pix e uma máquina de cartão. Eu zanguei com ela. Falei, dona, a senhora não vai para frente se a senhora não... Ah, não, eu não entendo nada dessas coisas, então procure entender. Vá a um banco. Não tenha medo. O futuro já passou. O futuro já passou. Né? A senhora está vivendo num tempo que a gente não anda com moeda mais. Né? Uma realidade que completamente mudou, né, do tempo para cá. A primeira vez que eu fui a Tiradentes, era assim, tá, lá tem uns lugares que você não consegue passar cartão por falta de internet. Era só no dinheiro. Hoje, se você espirrar, já está passando cartão. Tem que ter cuidado. Mas então é isso, eu acho que se a gente conseguir abrir portas, é preparar as pessoas. Preparar para o que vem por aí. Tanto no operacional, como eu te falei, quanto na mentalidade aberta para o turista. Né? Turismo é lidar com a alteridade, é aquilo que é diferente de você. E a gente vai ter que encarar isso com muita naturalidade. Né? Sim. Eu, por exemplo, tenho um público aqui que eu adoro. Tem 2 públicos que eu adoro receber aqui no nosso hotel, no Minas Tower. São a melhor idade, os idosos. Os idosos são impressionantes. Qualquer coisa que você faz por ele fica numa gratidão, sabe? É tão gratificante tratar do idoso por esse motivo, sabe? Porque ele te reconhece. E um outro público espetacular de receber é o LGBT. Porque esse público é um público normalmente de bom poder aquisitivo, ordeiro, que vem para curtir e que vem para gastar. Né? Vem para se divertir, traz alegria e quer tirar daqui bons momentos. Então são públicos ótimos de receber. A cidade está pronta para eles? As nossas calçadas são adequadas para idosos andarem? Né? Eu faço muita caminhada pela rua aí, ó. Eu já me machuquei algumas vezes caminhando, já virei o pé várias vezes caminhando, porque as nossas calçadas não... Olha que coisa tão básica, mas tão necessária e urgente. Nós vamos fazer? Precisa ser feito. Entende? Então, é por aí. Vitor, queria te agradecer muito por agradeço. Essa conversa. Eu que agradeço. Já me deu muitas ideias aqui. Que bom, papo ótimo. Muitas ideias, e é uma conversa que a gente gosta mesmo, né? A gente gosta de falar de turismo, porque a gente gosta de ser turista também. Sim. E de receber as pessoas, como você bem disse. É muito bom. O meu maior prazer é receber e servir. Por isso que eu acho que a gente está nesse ramo, né? Nosso ramo de hotelaria. A servilidade é uma característica de quem gosta de bem receber. Né? Porque você recebe uma visita na sua casa, você quer que ela seja bem tratada. Então você vai servir bem. Servir na sua melhor jarra, no seu melhor copo, né? E é isso. Fazer turismo é simples e é gostoso. E nós temos uma coisa que ninguém tira de nós e que nenhum outro lugar tem. Mineiridade. Esse ponto-chave que nós não tivemos a oportunidade de tocar muito nesse assunto hoje, talvez fique para um próximo, mas é algo que a gente pode explorar como um grande valor da nossa comunidade. É a mineiridade. Né? As pessoas estão em grandes centros, isoladas umas das outras, viajando encostadas no vagão do metrô uma com a outra, mas sem se conhecer, morando porta a porta sem falar com o vizinho, enquanto que nós aqui, a gente passa na rua, nem conhece a pessoa e bom, você tá bom? Principalmente nas estradas de terra, na zona rural, né? É impossível você passar por alguém né? Então isso é uma coisa calorosa que a gente tem e que eu acho que as pessoas que vêm de fora e encontram aqui, não vou dizer se espantam, se admiram. Sim. Se admiram e invejam, mas num bom sentido, né? Então, Minas Gerais tem uma felicidade própria que está na sua tradição, do seu modo de ser. E é algo que a gente pode transformar também num produto vendável.
A mineiridade. Já fica o convite para o próximo, Beleza. para falar sobre mineiridade. Excelente. Eu vou trazer aquela trilha sonora da Fernanda Takai. Lembra? Que vai diminuindo a cidade, vai aumentando o aconchego, né? Bonitinho, né? Muito bonitinho. Então. Massa. Obrigado, gente. Obrigada. Valeu. Valeu. Show.